Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, o início de todas as coisas. Capítulo de número 28. E nós vamos ler o verso de número 10 a seguir. Diz assim, a partir do verso 10. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga comigo, os anjos do Senhor subiam e desciam. Tem um sentido, irmão. Não é desciam e subiam. É subiam e desciam. Versículo 13 diz assim, ó: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Versículo 18 vai dizer o seguinte: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna. Diga comigo, pegou a pedra, colocou por coluna, derramou o azeite. E ele derramou o azeite em cima dela, e chamou o lugar de Betel. O nome, porém, naquela cidade antes era Luz, mas agora ele está dizendo Betel, casa de Deus. Versículo 20 vai dizer: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e se me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Jesus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, talvez você não cumprimentou ela, faça isso agora, diga: paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida.
Se você não sabe o nome dela, se apresente, fala: olha, o meu nome é Ernesto e o seu qual é? Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fez isso? Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Olhe para mim e dobre sua atenção. Se você, só para a gente contextualizar, Anderson, o que está acontecendo no versículo 10, e qual que é o contexto dessa história. A verdade é que Jacó nós acabamos de ler que vai falar sobre o encontro divino, sobre o momento em que o céu se revela a Jacó. Vai dizer que Jacó não estava numa fase tão boa. Ele estava aqui, na verdade, como um fugitivo. Porque se você ler os capítulos anteriores, a Bíblia vai falar que esse Jacó, ele acabou de enganar o pai. Porque o pai tinha dito para o irmão dele, Esaú, vai agora fazer uma caça, pegue um animal, prepare aí para mim e apresente-se para mim, porque quando você apresentar esse guisado para mim, eu quero te abençoar. Rebeca ouviu Isaac falando isso para Esaú, e vai e fala para Jacó, Jacó, tem uma oportunidade de você ser abençoado. E aí agora Jacó, ele instruído até pela mãe, fala, mas espera aí mãe, é porque o meu irmão tem até o braço, a mão toda peluda, como é que o meu pai vai me abençoar? Eles armam um esquema ali, e agora ele pega o couro de um animal. O pai fala, mas espera aí, a voz, porque os olhos de Isaac, de tão velho que estava, Américo, ele já não conseguia perceber. E aí ele chega, e quando Jacó chega, fala, quem é? Ele fala, Esaú. Isaac fala, Esaú? Mas está aparecendo a voz de Jacó. Ele, não, meu pai, está aqui a caça. O pai diz, mas como é que você veio tão rápido? Ele falou, não, eu preparei para ti. E aí escute, aí agora Isaac, vai abençoar Jacó, pensando que é Esaú. E aí depois agora Esaú, que tinha saído para essa caça, ele chega agora, e quando chega diante do pai, fala, pai, me abençoa. Ele fala assim, mas quem que está aqui? É o seu filho, o primogênito, Esaú. Ele fala, não, eu acabei de abençoar você aqui agora. E aí a trama de Jacó, o esquema de Jacó é revelado. Agora Esaú, não diferentemente de nós, acabou de perder a bênção, e ele fala, não, eu não posso aceitar isso. E agora começa uma trama para que ele possa ir atrás do irmão dele. Ele fica extremamente furioso, que ele quer agora tirar a vida do próprio irmão. E agora, para um instinto de sobrevivência, Jacó, ele pega aqui e vai embora. Ele vai atrás, escute, como nós acabamos de falar, ele vai partir para Arã. E ali, ele começa a tratar ou tramar alguma coisa, porque ele fala, olha, eu preciso ir agora para a casa do meu tio Labão, para eu tentar ver se eu consigo recomeçar. Escute, ele era um fugitivo da ira do seu próprio irmão. Mas aí ele tem que deixar para trás algumas coisas. Ele deixa a casa, ele deixa a segurança, ele deixa uma certa estabilidade, ele deixa a família, escute. E agora ele está completamente sozinho, caminhando para um futuro incerto, como a gente leu no versículo 10, para Arã. E agora ele não sabe nem o que vai fazer. Preste atenção. Quantos de nós aqui talvez já não fizemos algo errado, que a gente fala, meu Deus, para onde eu vou agora? E é assim, Evelyn, que Jacó estava se sentindo. Ele fala, agora eu preciso ir para algum lugar. E aí ele chega em Arã.
o texto vai dizer que ele para nesse local, e ali ele começa a ficar, ele tem uma parada obrigatória, por quê? Porque não tem, teoricamente o texto vai dizer, e ele chega a um certo lugar. Se você for estudar um pouco mais sobre o texto hebraico dessa passagem, sobre um certo lugar, ou naquele lugar, vai dizer que inicialmente é um lugar de cansaço. O significado daquele lugar quer dizer um lugar de desolação. Então, em um lugar de desolação, em um lugar de cansaço, ou em um ambiente, ou num cenário em que as coisas estão desfavoráveis, você não espera nem muito conforto. É por isso que ele pega uma pedra para fazer dessa pedra um travesseiro. Então percebe que ele já estava acostumado e ele já aceitou a ideia de não estar tão confortável. A vida dele não estava tão boa. É aquela situação que quando eu e você chegamos, a gente fala, desse jeito tá bom, tá bom, porque ele sabe que a situação dele não está nada agradável, e aqui parece que agora, Jefferson, ele chega no ponto mais baixo, parece que ele chega no ponto mais desafiador da vida dele, mas aí é tão interessante, que mesmo com uma pedra como travesseiro, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele deitou e dormiu, e aí a gente precisa aprender com Jacó, porque tem gente que por muito menos perde o sono, e Jacó está fazendo de pedra um travesseiro, mas ele consegue dormir. E aí a Bíblia vai dizer, escute, a Bíblia vai dizer que no ápice das coisas mais ruins, do momento que a vida dele está levando ele para uma fuga de uma realidade, a Bíblia diz que ele deitou e teve um sonho. Agora escute, aí eu me amarro na forma que Deus faz as coisas. Escute, eu preciso liberar uma palavra de Deus para a sua vida, e se você tem fé para receber, você vai até levantar a sua mão. Muitas vezes o ponto mais baixo que a gente possa passar, não é o fim da linha, mas é o endereço marcado por Deus para realizar um encontro. Aqui, Lorena, é algo muito poderoso, porque, escuta, esse homem está cansado de uma viagem, ele está fadigado, ele está preocupado, porque ele não sabe o que faz agora, ele está fugindo do pai, ele está fugindo da mãe, e é aquela situação que ele fala, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Quem nunca passou isso, irmão? Quem nunca fez algo? Escute, eu não era tão custoso quando eu era pequeno, não era tão, mas um pouquinho eu era. E aí uma época um vizinho nosso colocou um interfone na casa dele. Era raro o vizinho ter interfone. Na verdade, já era raro ter um portão na casa, porque muitas casas era aberta. Então essa moda de condomínio fechador sem portão é antigo, né? Porque naquela época já era assim. Mas escute, eu lembro quando o vizinho nosso colocou um interfone, e a casa dele foi chique, porque ele colocou o interfone, ele trabalhava, ele de parte elétrica e tudo, e ele fez uma questão que ele colocava uma chave, e ele dobrava a chave aqui e abria o portão. Irmão, isso em 1993 era uma loucura, ou bem menos, né? 90 por aí que eu era menor. E eu me lembro que aí, o que aconteceu? A gente foi lá tocar o interfone, os meninos falaram, vamos lá tocar o interfone e sair correndo? Quem nunca, né? Eu olho para a cara de uns como Carlos, Fabrício, e aí Samuel, eu fui, os meninos falaram, bora. E eu tinha uma certa facilidade para correr. Eu tinha umas passadas um pouco mais largas. Os meninos falaram assim, então você aperta e nós sai correndo. Só que para minha tristeza, é que a hora que eu fui apertar, o vizinho também abriu o portão. E na hora que eu apertei o interfone, ele só deu um grito, moleque. Meu filho está ouvindo essas coisas? Ele falou, moleque. Perna para quem tem, irmão. E nós saímos correndo. O pior não foi isso. O pior é que ele era amigo do meu pai. E o meu pai era um homem bravo. E quando o meu pai ficou sabendo, ele falou, Ernesto, passa, porque vocês dois, você e seu irmão vai apanhar agora. Na hora, tudo que eu queria é o seguinte, se o tempo voltasse, eu jamais ia apertar esse interfone. E aí o que aconteceu? Meu irmão, eu escondi debaixo da mesa. Meu pai falou, pode sair. E o meu pai, ele batia de forma gentil. Ele tinha um chicote. A minha mãe tinha um tanquinho. Na época o tanquinho estragou, estourou a correia do motor. Aí essa correia tinha uns dentinhos, sabe?
ele pegou o chicote e juntou as correias, então fica assim, ó, os dentinhos por dentinho. E naquela época a gente apanhava com essa coisa amistosa. E meu pai me bateu. E ficou aqueles vergões. Eu lembro de 3 vezes que meu pai me bateu só. Uma foi essa, outra foi a vez que a minha mãe mentiu para o meu pai. E outra vez que não era para encostar no carro e eu encostei. E o carro desceu e bateu. Aí o meu pai me bateu. Agora escute, nesse dia eu falei, gente, mas tudo que eu queria é se eu pudesse voltar atrás. Olhe para mim, eu estou falando de um homem que ele queria fazer tudo para não estar vivendo o que ele está vivendo agora. Porque ele era filho de Isaac, um homem que tinha uma promessa de Deus. Ele era filho de um homem rico, de um homem afortunado. E por causa de uma decisão que ele tomou, ele perdeu tudo. Ele teve que sair da casa do seu pai. Agora preste atenção, e aí agora ele tem que fugir, e a coisa mais confortável, Fran, que ele achou, foi uma pedra. Então escuta, preste atenção aqui comigo. Ele vai deitar, e ele olha uma pedra ali e fala, tá bom. E o cansaço é tão grande, meu irmão, que por mais que ele está no desconforto de ter uma pedra como travesseiro, mas ele conseguiu dormir. Mas o que ele não sabia, é que Deus é especialista em apresentar-se nos momentos mais desafiadores da história da nossa vida. Agora ele está dormindo. Escuta, é como se eu pudesse dizer aqui, Salmo com as minhas palavras aqui. Agora ele está um pouco sem o controle da realidade. Porque dormindo a gente não tem um controle. Dormindo a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E aí quando está fora do controle dele, as coisas começam a aparecer no controle divino. Aí o texto vai dizer que ele teve um sonho. Aleluia, eu vou repetir, ele teve um sonho. Quem nunca passou por uma situação desafiadora como Jacó? Mas Deus é especialista, porque aqui nós vemos a vontade de Deus de falar com a gente nos momentos mais desafiadores que nós estamos passando. No momento em que nós não sabemos o que fazer, Deus vem e mostra alguma coisa. Escuta, no momento em que nós estamos perdendo a capacidade de dar um próximo passo, Deus arruma um jeito de se apresentar, aleluia, para Jacó. E aí agora a Bíblia vai dizer que ele sonha. E é tão interessante que no sonho, a Bíblia vai dizer que ele vê uma escada. E a Bíblia vai falar conosco, e a gente acabou de ler aqui, uma escada cujo tocava até os céus. E a Bíblia vai dizer, eis que os anjos do Senhor subiam e desciam. Preste atenção porque tem algo muito poderoso aqui. Deus não está só mostrando uma escada para Jacó. Deus está mostrando a capacidade que Ele mesmo tem de fazer uma conexão da terra com o céu. Sabe por quê? Ele está dizendo, escuta, aqui na terra pode ser que algumas coisas não estão favoráveis, mas eu estou te dando um sonho para você entender que eu conecto a terra com o céu, e eu dou ordem aos anjos ao teu respeito. Então o anjo sobe, mas ele também desce. Ele sai do lugar que tem um problema, e ele vai para o lugar onde resolve o problema, e ele desce com a solução do problema. Eu vou falar até você entender. Existe uma conexão do céu com a terra, da terra com o céu, e é isso que está acontecendo. A vida de Jacó não está boa, mas como está escrito no Salmo de número 91, Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Não está fácil, a realidade não está favorável, as coisas não estão boas, mas a questão é que tem anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E Jesus vai falar isso em João capítulo de número 1, o versículo de número 51, salvo engano. Coloca aí para a gente ler esse verso. Versículo de número 51 de Evangelho por João, capítulo de número 1. Vamos ler esse texto? Aleluia, olha o que está escrito, coloca na tela. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Vem comigo porque tem algo poderoso aqui. Quando eu começo a entender, escute, essa escada, a escada é interessante, que essa escada, ela não fala, presta atenção, é os anjos que estão subindo e descendo, sim ou sim? Então preste atenção, não é a humanidade. Se você não entender isso, irmão, eu vou embora. Mas se você entender, você dá glória. É os anjos que estão subindo e descendo.
A gente tem uma intenção, ou uma automaticamente pensando, que é Jacó que está subindo. Mas se Jacó está subindo, quer dizer que a humanidade está subindo para a eternidade. Mas não é isso que acontece. É a eternidade que está descendo para a humanidade. Você está entendendo qual que é a via das coisas? Escuta, é muito mais sobre o que está no céu que está sendo descendo aqui para a terra, do que o que está na terra subindo. A revelação não é que Jacó tem que ser perfeito para ir para o céu. A revelação é que o céu está descendo para abençoar alguém que não é perfeito. Você está entendendo a ação de Deus? Esse é o modus operandi do Senhor. Escute, aqui nós não estamos vendo uma humanidade subindo por um mérito. São os anjos que estão subindo e descendo, indicando que esse tráfego é constante, que a comunicação não para entre os céus e a terra. É Deus que estabelece a ponte, é Deus que está agindo. Deus não espera que Jacó suba, mas Ele na sua perfeição está descendo para tirar Jacó dessa confusão. Então quando eu leio o texto, e eu vou vendo que o Jacó começa a ter um sonho, uma revelação, e essa revelação conecta o céu com a terra, é Deus dizendo, se está confuso aí, eu vou descer e vou ter uma iniciativa para abençoar a sua vida e te guardar, Jacó, porque sobre você tem uma promessa. Escute, essa é a forma que Deus age. Escuta, se tem uma promessa, Ele vai dar um sonho, Ele vai mostrar uma escada, os anjos vão subir e descer, mas o que Ele prometeu vai acontecer e vai se cumprir na história da sua vida. E é interessante, quando você lê, a Bíblia fala que os anjos do Senhor subiam e que Deus estava lá em cima. E aqui eu não vejo Deus acusando Jacó, mas eu vejo Deus abençoando Jacó. Você pode dar um glória por isso? Porque aí agora o Senhor vai entrar em ação. E o texto vai dizer o seguinte: e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada. E Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu te darei ela, a tua semente. Aleluia. E ele fala no versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra. Preste atenção, nós precisamos entender que tem um homem aqui que está pensando que acabou a vida dele. Vocês estão comigo? Ele pensou que agora acabou, que ele errou com o pai. Ele cometeu um erro, ele está fugindo, ele está ali, escuta, ele está pensando, agora minha vida acabou, não tem mais o que fazer. E Deus vem com uma mensagem de continuidade. Ele está dizendo, não é o fim da sua história. Jacó, escuta, tem uma promessa vinda de Abraão, alcançou o seu pai Isaque, e agora vai alcançar você também. A promessa da terra, escuta, essa promessa está dizendo, Senhor, a tua semente será como o pó dessa terra. Escuta, tem uma bênção, Jacó. Não permita que o tempo desfavorável faça você esquecer da promessa. E a promessa te garante segurança, e a promessa te garante propriedade, Jacó. Agora olha que interessante, Deus vai começar a conversar com Jacó, e ele vai falar, olha, e em ti e na tua semente serão benditas todas. É um Jacó querendo dormir para esquecer da vida, e um Deus dando um sonho para lembrar da promessa. Porque tem hora que há lutas, desafios, sabe, a gente entra numa situação que a gente quer parar com tudo, tudo que eu quero fazer é dormir para esquecer de tudo isso, mas aí Deus, aleluia, Ele ativa, escuta, um sonho para Jacó, para falar o seguinte, ei, eu estou contigo, Jacó. Olha o versículo de número 15, o Senhor se apresenta e diz, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que você for, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu disse para você. É um homem em vida pensando em desistir, e agora dormindo, Deus fazendo ele existir. Então tem uma promessa do Senhor. A promessa fala da descendência, a promessa fala do propósito, a promessa fala de algo pessoal. Eu estou contigo, eu te guardarei. E aí agora escute, olha que lindo isso.
Eu não sei se tem algumas pessoas que têm a facilidade de ter sonhos, ou Deus já revelou algum sonho para você. E eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, olha, acordei 3 horas da manhã e tinha acabado de ter um sonho, e era um sonho da minha empresa. Eu escrevi todo o projeto, pastor, e hoje, para a glória de Deus, eu estou vivendo o sonho que o Senhor me mostrou às 3 da madrugada. Deus está falando para Jacó, ô Jacó, não vai acabar, ainda tem muita coisa para acontecer. Jacó, essa situação, ela não fala mais alto do que a promessa que eu tenho para a sua vida. Escuta, ele está dizendo, ô Jacó, você percebeu que é os anjos que estão subindo e descendo? Ele leva a sua necessidade e desce com a sua bênção. Vou falar de novo, ele leva a sua necessidade para o céu e desce com a sua bênção. Ele leva a sua necessidade ao céu e ele desce, está subindo e está descendo, está subindo e está descendo, está subindo e está descendo. Jacó, escute, eu não estou pedindo você para ir para o céu, escuta, é o céu que está descendo para o lugar onde você está, para te abençoar, para te ajudar. Agora preste atenção, tudo que Deus mostrou para Jacó, é uma bênção ou não é, gente? Põe versículo 15 de novo, por favor. Vem comigo para o versículo 15, olha que diz o texto, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Que promessa maravilhosa é essa, irmão? O próprio Deus falando com Jacó, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Ele está dizendo assim, Jacó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, tudo que Deus prometeu, vai se cumprir. Amém? Então a vida de Jacó está resolvida? Sim ou sim? Sim ou sim, irmãos? Não. A vida dele ainda não está resolvida. Pergunte por quê? Porque Jacó agora, ele está como muitos de nós aqui. Ele está numa situação que Deus mostrou para ele, sim ou sim? É o Senhor que trouxe uma revelação para ele, sim ou sim? É algo de Deus, e Deus não é homem para que se arrependa. A promessa do Senhor foi feita para Abraão. Existe uma intervenção divina para a vida de Jacó. Agora escute, só que tem algo que precisa acontecer aqui. Tem algo, escuta, porque até aqui é tranquilo. Porque até aqui está falando da ação de Deus, está falando da movimentação de Deus, da proposta de Deus. Mas olha que interessante. Tudo isso que nós lemos aqui, da escada, dos anjos, do que o Senhor falou, faz parte de um sonho. E aqui olhe para mim agora, eu quero que você dobre a sua atenção. Todo sonhador é criticado, mas todo visionário, ele é espelhado. Todo sonhador, ele é criticado. Você pode ver, você conta seu sonho, escuta, mas quando você torna esse sonho uma visão, aí você é modelado. Agora preste atenção, Deus fala algo sobrenatural para a vida de Jacó, sim ou sim? Falou de algo poderoso, sim ou sim? Te pergunto, Deus já não falou a seu respeito também? Falou ou já não falou? Desse altar aqui já não saiu tantas coisas boas para você? Tantos direcionamentos de Deus? Você já não recebeu mensagem que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe? Você lembra das promessas que o Senhor falou com você? Escuta, você lembra de tudo que o Senhor falou com você antes mesmo de você chegar? Você lembra o dia que você passou na porta dessa igreja? Você falou assim, um dia eu vou entrar nessa igreja, um dia eu quero entrar, assistir esse culto. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, e aí Ele falou com você, Ele te lembrou das promessas, Ele te lembrou dos sonhos, Ele te lembrou do quão você é importante para Ele, Ele te lembrou que você é filho amado, Ele te lembrou que a promessa está de pé, Ele te lembrou que Ele não esqueceu, Ele te lembrou que Ele abre caminho no deserto, Ele te lembrou que Ele abre o mar para você passar, Ele te lembrou que acalma a tempestade, Ele te lembrou que aquieta o vento, Ele te lembrou que faz você movimentar. É o que Deus está fazendo com Jacó, sim ou sim? Escuta, eu vou dar um minuto para você começar a lembrar das coisas que Deus falou com você, e se você lembrar, começa a glorificar o Senhor.
Se você lembrar do que Deus falou, e se é motivo para agradecer e glorificar o Senhor, começa a glorificar Ele aí agora, começa a adorar a Deus aí agora, começa a glorificar o Senhor aí agora, começa a glorificar. Escuta, agora, então a vida de Jacó está pronta? Não. Escuta, queridos, tudo aqui está muito lindo, sim ou sim? Está muito bonito, o Senhor descendo, falando tudo aqui, Rayane, para ele. Mas agora tem uma coisa, Jacó está dormindo. E nada vai acontecer se é apenas um sonho. E tudo isso eu falei até agora aqui, simplesmente para começar a pregar para você. E qual que é a mensagem? Está na hora de você acordar para os sonhos que Deus te deu. Porque Deus não vai cumprir os teus sonhos com você dormindo. Ele vai realizar os teus sonhos com você acordado. Olhe para mim e dobre sua atenção. Na nossa vida, pastor, eu estou aqui, eu estou acordado. Mas vamos pensar. Existem momentos que Deus fala com a gente categoricamente. Eu estava conversando com o Cleiton, ele falou, rapaz, Deus falou comigo um dia num culto. Eu estava na igreja, Deus levantou uma pessoa, e ele chegou assim, ó, e falou assim, ó, eis que eu estou te levando para a América. Prepare a sua vida e se organize, porque eu estou abrindo, expandindo o seu negócio. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o que ele fez? Ligou para uma amiga que morava lá em Estados Unidos e falou assim, olha, você vê uma sala comercial para mim? Ela falou, você está vindo para cá? Ele falou, tô. Quando que você vem? Ele falou, eu não sei, é porque Deus falou ontem, e eu não estou dormindo, eu estou acordado. Se Deus falou, eu preciso agir em cima daquilo que Deus já falou. Sabe qual que é o problema, queridos? Que a gente fica feliz aqui, ó, em ver o que Deus está fazendo na vida de Jacó. A gente fica feliz de ver que o Senhor fez promessa para nós. Escuta, é a mesma coisa que acontece comigo, que acontece com você. Mas eu preciso que você entenda. Preste atenção no que Deus está falando aqui. Se você percebeu que Deus tem um sonho, te deu um sonho. Se você já recebeu uma promessa poderosa de Deus, escuta, se ela alegra, escuta, e você até conta para alguém, você até fala com alguém, escuta, mas você ainda não despertou isso, você acabou se tornando um sonhador adormecido. Mas aí, quando você lê o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, versículo de número 16. Põe o 16 na versão NVI para mim, por favor, para ver se é essa a versão que eu queria. Olha lá. Quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida, olha as características de quem está acordado. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Porque enquanto ele estava dormindo, era um lugar onde a cabeça estava numa pedra dura. Mas ele despertou do sono e ele fala, sem dúvida, o Senhor está presente neste lugar. E eu não sabia. Ele está dizendo assim, ó, eu me despertei, eu acordei para aquilo que o Senhor tem realizado para a história da minha vida. Escuta, quando você vai estudar a palavra hebraica, o original dessa palavra acordar, está dizendo sim, acordado, despertado, mas sobretudo, e é o que eu quero falar com vocês, tornar-se ativo. Você precisa ser ativo naquilo que Deus prometeu para a história da sua vida. Vamos parar aqui, vamos só conversar um pouquinho? Analisando a sua vida hoje, você de fato está ativo em tudo aquilo que Deus te prometeu? Eu fiz essa viagem sexta-feira, e aí escuta, eu me lembro que uma pessoa me ligou, falei isso de manhã, uma pessoa me ligou e falou, Ernesto, que você está vindo para São Paulo? Eu falei, estou indo aí. Ela falou, por favor, eu preciso falar com você, rápido, eu preciso, por favor. Eu falei, olha, como é que está a sua agenda? Arruma pelo menos 1 hora para mim. Eu falei, que bom, você foi sincera, falou já 1 hora. Tem gente que fala assim, 5 minutos, pastor. 5 minutos é grande. Aí eu falei, olha, eu estou chegando 7h15. Ela falou, 7h30 eu estou lá te esperando. Eu falei, dá um tempinho, pelo menos para o café. 7h15 ela estava lá. E aí quando chegou, eu falei, meu Deus, e agora? Ela falou, eu preciso falar com você. Chegou até um pouco agitada e tudo. E aí antes, sabe, de eu começar a pensar, Gília, será que eu tinha que marcar mesmo para atender essa pessoa? Será que eu não estou arrumando, sabe, coceira para minha cabeça? Aí eu lembrei que no dia 24 de setembro de 2019, Deus usou o pastor Tiago Rodrigues de Brasília para falar, eu vou colocar a pessoa sentada na sua mesa,
que a princípio você nem vai saber resolver o problema, mas eu vou te capacitar. Eu vou colocar palavras na sua boca, e através de você, eu vou abençoar muitas vidas. Quando eu estava pensando, escuta, que eu não ia dar conta, quando eu estava pensando, gente, o que eu estou fazendo? Eu deveria estar aqui mais tranquilo, aproveitar a minha sexta-feira. O Senhor me fez despertar, e eu falei: Deus, eu estou acordado para aquilo que o Senhor prometeu, eu estou ativo para aquilo que o Senhor prometeu, eu estou disposto para aquilo que o Senhor prometeu, eu estou vivo para aquilo que o Senhor prometeu. Irmão, comecei a conversar com essa pessoa, sabe o que aconteceu? Irmão, vocês não escandalizam se eu subir na cadeira não, né? Se escandalizar já foi. Olha para mim, quando a gente começou a conversar, olha aqui para mim, sabe o que aconteceu? A gente parou no aeroporto ali de Campinas mesmo, sentamos ali perto de uma cafeteria, e a gente começou a conversar. Daqui a pouco ela falou: Ernesto, eu estou chorando. E eu olhei para ela e falei: e eu também. Ele falou: e as pessoas vão olhar para a gente está chorando. Eu falei: eu queria que ele sentisse o que a gente está sentindo, não só olhar para o que está acontecendo, porque nós estamos chorando, porque Deus está falando com você, Deus está aqui conosco. Ela disse: Ernesto, tudo que eu precisava de ouvir é o que realmente está saindo da sua boca. O que Deus está falando para você hoje: acorde para a promessa que Deus já liberou para a história da sua vida. Olha para quem está do seu lado aí, por favor, e diga: acorda, meu irmão, acorda, chegou a hora. Escute, está na hora de você viver os sonhos de Deus, a promessa do Senhor. Escuta, queridos, em nome de Jesus, eu vou insistir um pouco mais. Você precisa acordar para aquilo que Deus despertou e para aquilo que Deus liberou para a história da sua vida. Em nome de Jesus, olha para quem está do seu lado e fala: vamos acordar, irmão, vamos acordar. Sabe por quê? Porque senão você acorda como se nada tivesse acontecendo. Eu aprendo demais com o fugitivo Jacó. Eu aprendo demais com um cara que aparentemente trapaceiro, Jacó. Mas eu estou aprendendo. Por quê? Porque ele acorda e ele começa a dar importância a tudo que o Senhor falou para ele. Olha aqui para mim, dobre a sua atenção. Escute, o que está te fazendo dormir tanto para as promessas que o Senhor liberou para a sua vida? Eu não sei se esse culto aqui você vai rodopiar, se você vai falar no charamanaias, mas eu preciso te acordar aqui hoje. Eu preciso te acordar aqui hoje. Eu preciso ativar você aqui hoje. Eu preciso que você comece a dar valor para todas as preciosidades que o Senhor confiou em você. Eu fico pensando, Éder, se o Senhor voltar hoje, o Senhor chegar em você e falar assim: ó, por que você não curou as pessoas que eu te dei autoridade para curar? Por que aquela pessoa que você encontrou no elevador, você nem falou do meu amor por ela? Por que você não abraçou aquele? Escuta, por que você ficou, ao invés de ajudar, você ficou perseguindo? Por que você ficou achando problema onde não era para achar? Por que você foi amargo se eu te fiz para ser doce? Por que você ficou apagado se eu te fiz para ser luz? Por que você ficou debaixo da mesa se eu coloquei você para ficar em cima? Qual é o sonho de Deus que você tem que despertar hoje? Escute, você precisa acordar e precisa entender o que está fazendo você entrar nesse sono espiritual. Mas olhe para mim, um sono espiritual, raramente ele é uma decisão consciente, mas ele é um processo sutil, que vai como uma anestesia. Deixa eu só te falar aqui, qual foi a última vez que você orou em línguas? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você não queria nem parar de orar? Esses dias a gente estava num culto aqui de manhã, quando a gente pregou aquela mensagem sobre o coração, eu dobrei o joelho aqui, parece que eu saí desse lugar, eu comecei a chorar na presença do Senhor, falando, parece que eu não estava aqui na igreja mais. Eu lembro que eu levantei um pouquinho assim, eu falei: gente, eu estou na igreja. Eu falei: Senhor, eu tenho que acabar o culto. Mas eu falei: mas obrigado, Senhor, porque eu estou na tua presença e dela eu não quero sair. Sabe o que faz a gente dormir? Sabe o que faz a gente não se despertar? Pergunte o quê? O travesseiro da acomodação. E aí você precisa tomar tanto cuidado, porque você tem promessa de Deus. Deus já confiou em você dons, Deus já confiou em você talentos, Deus já te liberou uma palavra.
E se você não tomar cuidado, você chega aqui como se fosse um cliente da igreja, esperando que tudo seja perfeito para você. Sabe por quê? Porque você está dormindo no sono de Jacó. Mas Deus está te despertando aqui hoje para dizer: saia dessa zona de conforto. Você, sabe, escute, você dormindo traz uma alegria para o diabo, mas acordado você coloca ele em desespero. E às vezes o pesadelo do medo quer fazer você ficar dormindo. Olha aqui, o que te fez, escuta, não ativar a promessa de Deus para a sua vida? O que está te impedindo de acordar? Olha aqui, preste atenção. Porque quando você está dormindo, algumas coisas acontecem. Pergunte o quê? O talento está sendo desperdiçado. Percebe? Enquanto você está dormindo, o talento está sendo enferrujado. Enquanto você está dormindo, o dom está sendo paralisado. Enquanto você está dormindo, escute, o que Deus levantou você para fazer, parece que não faz. Escuta, enquanto você está dormindo, todo o seu potencial está paralisado. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ah, pastor, é porque eu não dou conta. Então essa é a mensagem que o diabo está falando para você. Mas hoje Deus trouxe você aqui simplesmente por uma coisa. Pergunte por quê? Para dizer para você: acorde para as promessas que eu liberei sobre a história da sua vida. Está na hora de acordar. Porque quando você está dormindo, escute, tem um potencial que está desativado. Agora vamos lá? Enquanto Jacó está dormindo, escuta, ele dormiu fugitivo, presta atenção, você lembra disso? Ele está dormindo, e quando ele está dormindo ele é um fugitivo, mas quando ele está acordado ele é um cara que tem uma promessa. Escuta, o sono faz você fugir das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Posso falar? Tem gente aqui que está dormindo nas promessas que o Senhor fez. Já era para você ter às vezes até o seu projeto, a sua empresa, mas sabe o que acontece? Você está usando todo o seu talento para fazer para o outro, porque você está dormindo para aquilo que Deus fez para você. E aí hoje Deus está te chamando para acordar. E o que nos faz às vezes dormir, sabe o que nos faz dormir? Às vezes alguns traumas, algumas questões que nós passamos, frustrações que teremos, assim como esse homem. Vamos lembrar? Esse homem, Cleidemir, só foi dormir porque ele estava cansado e frustrado das decisões erradas que ele fez. Você está entendendo? Aí agora Deus, no momento da frustração dele, Deus fala com ele, Deus libera uma promessa, Deus mostra para ele o futuro, mas fala: agora vai lá e acorda, porque dormindo você não passa de um sonhador, mas acordado você passa a ser o alvo da promessa divina. Meu Deus, Deus quer te acordar hoje. Fala para quem está do seu lado aí: Deus quer te acordar hoje. Porque, escuta, se a gente for colocar em prática isso aqui, Gilson, se a gente for colocar em prática, é o que acontece com a gente. Por exemplo, Juan Pablo vai vir aqui quinta-feira agora. Quem conhece o pastor Juan Pablo? Eu estou vendo pessoas aqui que talvez já recebeu até profecia do pastor Juan Pablo. Mas o que aconteceu na sua vida? Nada. Aí você coloca até em xeque talvez o profeta. Mas será que não é porque você está dormindo? Esses dias eu falei com o Augusto. Falei: Augusto, deixa eu te falar, filhão, você está empolgado com esse Flamengo aí? E o Augusto gosta do tal do Flamengo. Cadê o Augusto? Vai lá. Aí esses dias o Flamengo perdeu umas jogadas. Aí eu falei: meu filho, é isso aí. Deus está fazendo ele abaixar de cena, porque ele está ganhando o seu coração. E o seu coração é do Senhor Jesus. Você pode até querer jogar bola, mas eu ouvi Deus dizendo que vai te usar para ser pastor, pregador da palavra. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou despertando o Augusto para a promessa que ele tem. Por isso, no aniversário de 12 anos do meu filho, eu comprei uma Bíblia de estudo para ele. E todo dia eu estou lá: e aí, já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Sento com ele e fala: vamos ler isso aqui? Vamos, olha aqui o que você entendeu de tudo que nós lemos aqui? Sabe por quê? Que eu estou acordando ele todo dia para a promessa que o Senhor liberou para a vida dele. E é o que eu estou fazendo com você hoje. Em nome de Jesus, vamos deixar essas picuinhas para o lado. Vamos deixar esse disco que me diz para lá. Escuta, vamos deixar essas coisas. Eu não estou agradando disso. Você está dormindo. Deus está dizendo para você: acorda para as promessas que eu te dei. Está na hora de ativar todo o potencial que Deus já te deu. Escuta, quando você está dormindo, o travesseiro ainda continua machucando a sua cabeça.
Enquanto você está dormindo, as coisas ainda vão fazer falta para você. Enquanto você está dormindo, você está sendo um fugitivo. Mas se você acordar, você vai começar a ser um escolhido de Deus. Eu estou aqui hoje para liberar essa palavra para você. Paulo vai escrever isso em Efésios: desperta tu que dormes, está na hora de despertar. Ei, igreja, comunidade do Amor Church, tem muita gente sofrendo porque você está dormindo. Tem muita gente no lamaçal de pecado porque você está dormindo. Tem muitas vidas que o endereço está sendo um inferno porque você está dormindo. Mas Deus está acelerando o propósito aqui hoje, porque Ele vai acordar quem foi chamado para viver a promessa. Escuta, versículo 16, o texto vai dizer: ele acordou e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Aqui está uma das maiores revelações da Bíblia. A santidade de Deus, escuta, não está confinada nessa igreja, num templo. Ele está ali num lugar onde o travesseiro até mesmo é uma pedra, mas Deus se apresenta a ele naquele lugar. E lembra que eu disse, o lugar talvez era um lugar de crise, o lugar talvez era um lugar de desolação, o lugar talvez era um lugar de cansaço, era noite escura para uma alma batida como a de Jacó. Mas agora ele está entendendo: quando eu acordo, eu vou entender que o lugar que era o lugar da crise, agora eu vou chamar o lugar da presença de Deus, eu vou chamar o lugar da casa de Deus. Enquanto você está dormindo, você está achando que é problema, mas se você acordar, você vai entender: Deus está comigo, Deus está neste lugar, e eu nasci para ser um profeta. A questão não é nem se Deus está presente, mas é se estamos despertados para sentir a presença dEle. Porque se você estiver acordado, escuta, você nem percebe a presença. O milagre maior não foi a escada no sonho de Jacó, mas foi a consciência quando ele se despertou. O milagre maior não é sobre a escada. Aí há quem conta os degraus da escada. Aí há quem vai falar sim, que ele viu o anjo e tudo, glória a Deus, amém. Mas de nada valeria se ele continuasse o quê? Dormindo. E será que você não continuou dormindo, irmão? Será que você não está com seu estilo de vida? Será que você, escuta, com seu estilo de vida, você não está alimentando tanto a natureza adâmica em você e continua dormindo como velho homem, se Deus já te fez novo homem? Jacó vai dizer: este não é o lugar, outro lugar, senão a casa de Deus. Por isso ele chama aquele lugar de Betel. Jacó agora começa a ser reverente ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está encontrando com você aqui hoje, amém? Mas um encontro com Deus que não gera compromisso é apenas uma experiência emocional passageira. E é sobre isso que eu estou falando. Porque quando você não entende, você não tem um compromisso diante daquilo que Deus está falando com você, é apenas uma experiência que você se alegra, que você se celebra, até chora na presença de Deus. Mas qual que é o compromisso que você tem diante daquilo que Deus está falando com você? Você lembra que Deus falou que você vai ser um pastor de igreja? O que você fez com isso? Dormiu. Você lembra que Deus te falou que vai te usar nessa casa aqui? E o que você fez com isso? Lembra que Deus falou da promessa sobre essa equipe, desse ministério de louvor? E o que nós estamos fazendo com isso? Você está dormindo, irmão. Você está entendendo que você está dormindo? Porque diante de tudo que Deus te mostrou, se você acorda consciente, como Jacó acordou, olha aqui, ele está dizendo, na verdade, ou seja, escuta, é o seguinte, eu estava entendendo errado, porque a verdade é que Deus está neste lugar. Escuta, sonhar com a escada é uma inspiração, despertar para a presença, aí sim é uma revelação de Deus. E aí escute, eu só quero conversar com você nesse texto hoje, para dizer para você, tem uma promessa divina para você, tem uma promessa de Deus para a sua vida, você entende nisso? Agora escute,
Vamos para o texto, só para a gente encerrar aqui. Versículo 18. Versículo 18 vai dizer o seguinte: então ele se levantou pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou nela o que, gente? Agora ele começa a fazer um pacto aqui. Ele começa a fazer uma aliança. Ele começa a ter um compromisso diante de tudo aquilo que Deus mostrou para ele. Você sabe que nós precisamos fazer alguns pactos de vez em quando? Pergunte por quê? Porque quando você tem um pacto com o Senhor, falei hoje de manhã, quando você tem uma aliança com o Senhor, na hora do cansaço, o pacto te faz ficar mais forte. Na hora das tribulações, o pacto te faz ficar mais forte. Na hora das lutas, o pacto não vai permitir você parar no meio do caminho. Então quando ele acorda, escute, ele levanta a pedra, ele derrama um azeite, ele coloca o nome no lugar e ele faz um pacto com o Senhor. Seguinte, preciso te perguntar hoje, quais são as pedras que você precisa levantar hoje? Qual é o azeite que você tem que derramar hoje sobre a sua vida? Escuta, eu preciso perguntar para você hoje, qual é o reconhecimento? Quando ele chama aquele lugar de Betel, o que ele está dizendo? Casa do Senhor, ele está dizendo, diante do que eu estou sentindo, não dá para ficar do mesmo jeito. Esse lugar não é desconhecido. Deus me trouxe uma revelação. É a casa de Deus, é a presença de Deus. E hoje o Senhor quer te acordar. O que você está fazendo com tudo aquilo que Deus te falou? E nós temos às vezes uma intenção, e às vezes é automático nosso, aí Deus fala com a gente, mas aí depois o Wellington chega e fala, nossa, então que o sapato do pastor é feio. Aí você se prende, escuta, por aquilo que alguém está falando ao seu respeito, e você esquece com o que Deus falou. Posso falar algo aqui? Tem hora que Deus fala com você, sabe o que você fala? Rayane, sabe o que a gente fala? Irmão, Deus falou, eu vou pedir confirmação. Verdade ou verdade? É ou não é? Eu vou pedir confirmação. Mas por que você vai pedir confirmação? Você acha que Deus está mentindo? A gente é assim, é ou não é? Mas deixa eu te falar, quando o diabo fala com você, você já apavora. Você não pede confirmação. Diabo, é isso mesmo que você quer falar comigo? Você não pede, você já se desespera. Pergunte por quê? Porque tem hora que você dá mais valor pelo que o diabo fala sobre você do que o que Deus está falando a seu respeito. Vamos lá? Deus fala com você aqui, você se alegra. É uma experiência maravilhosa. Mas aí depois, escute, segunda-feira está normal. Mas aí quando alguém fala de você, usado pelo diabo mesmo, para atrapalhar a sua vida, isso parece que vira um inferno. Você não tira essa pessoa da cabeça. Sabe por quê? Porque você valoriza mais o que o diabo fala ao seu respeito do que o que Deus está falando ao seu respeito. Para que você está pedindo confirmação? Para ver se Deus não estava em dúvida? Oh Deus, é isso mesmo, é? Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Aí Deus vai falar assim, deixa eu ver, espere um pouquinho, Everson. Eu acho que é. Deus não tem dúvida sobre o que Ele falou ao seu respeito. E eu falei aqui hoje de manhã, coloca aqui por favor, Jeremias capítulo de número 29 e o versículo 11. É Deus falando assim, eu é que sei os planos. Coloca na versão NVI por favor. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Aí eu falei de manhã, por favor, me permita repetir isso novamente. Imagina a capacidade imaginativa de Deus. Se os meus filhos já têm uma capacidade de imaginação faraônica. Esses dias eu cheguei em casa, a Sara chegou, falou, Giovana, o vovô chegou. Quem que é o vovô? Eu? Por quê? Porque a Giovana, como é que é o nome da outra boneca lá? A Laurinha, principalmente a Laurinha. A Laurinha, papai, a Laurinha está com saudade do senhor. Aí eu tenho que ir lá e falar, aí ela fala, Laurinha, fala a benção, o vovô chegou. E vai falar para ela, escuta, um dia eu falei para ela assim, olha, e essa boneca aí? Ela, não é boneca, papai, é a Laurinha. Tá bom, Sara, então tá bom. E o dia que a gente foi viajar, sabe o que ela fez? Veio com um passaporte, irmão do céu, que loucura. Tem um passaporte pequenininho, ela falou assim, papai, a Laurinha já tem o passaporte para fazer a viagem para o exterior. Eu falei, como assim, Sarinha? Ela falou, ela também vai. Eu já arrumei as malas dela. Papai, ela está muito feliz que é a primeira viagem que ela vai fazer.
Capacidade o quê? Imaginativa. E aí ela vai lá naquela casinha da Barbie, ela cria, Sérgio, um monte de coisa. Capacidade imaginativa, mas eu estou falando de uma criança. Agora imagine o nosso Deus, a capacidade que Ele tem de imaginar algo sobre você e de planejar e de desenhar um plano perfeito para você. Você tem noção dessa capacidade? Deus olhar para você, filha, qual que é o seu nome? Seu nome. A olhar para Jéssica, e aí Ele começa a fazer planos, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o dono dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, um Deus infalível, um Deus que a Bíblia diz que Ele é o amor, o Deus que apareceu para Jacó, mostrando para ele uma escada, e disse: Jacó, nessa terra que parece que vai dar errado, eu já tenho uma promessa. Imagina Deus desenhando a sua história, e quando Ele desenhou, Ele sabia que alguém ia criticar você, Ele sabia que alguém não ia acreditar em você, Ele sabia que alguém ia querer te humilhar, mas Ele está falando: mas os meus planos para você são perfeitos, são acima dos planos dos homens. O que eu e você precisamos é nos despertar para aquilo que o Senhor já planejou para a história da nossa vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Então escute, para alguns aqui vai ter que começar a estudar um pouco mais, porque para o plano que Deus tem para você, com esse pouco conhecimento que você tem, não adianta chegar lá. Sabe o que eu estou falando aqui? Tem gente que vai começar, vai ter que aprender agora o inglês, vai ter que aprender o espanhol. Sabe por quê? Porque nos planos que o Senhor trouxe para você, você sabe que você vai ter que ir para outro lugar. Escuta, sabe o que Deus está falando para você? Tem gente aqui que vai ter que começar a andar nessa cidade para procurar um terreno, para construir um imóvel, porque no plano que Ele tem para você, você sabe que vai sair uma estrutura. Você vai despertar para o sonho? Então tem gente que você vai ter que bloquear do seu celular. Sabe por quê? Porque essa pessoa está tirando você do propósito divino. E se você acordar para aquilo que Deus está te falando, você vai entender que tem mesa que não cabe você mais, tem ambiente que não faz mais sentido para você, tem pessoas que ficam criticando a unção que você tem, e você está preocupado com essa pessoa. Acorda, essa pessoa está te levando para uma distração, e Deus está querendo colocar você aqui no propósito hoje. Vai acordar? Então vai começar a parar com aqueles pensamentos: ah, o pastor não gosta de mim, ah, não sei não dessa igreja, ah, mas eu não sei, viu, ah, mas escuta, o pastor só fala o nome do Gilson, ah, o pastor só fala o nome da irmã Solange. Para, você está dormindo diante da promessa que Deus tem para você. Ah, eu entrei naquela igreja, ninguém me cumprimentou. E você cumprimentou quem, hein, irmão, por favor? Ah, mas ninguém me ama nessa igreja. Você está amando quem aqui nessa igreja? Escuta, porque você está dormindo, irmão. O diabo está colocando um ruído de distração na sua vida. Ah, talvez você tenha uma chamada, você tem trauma. Ah, mas Deus falou que eu vou falar, mas eu tenho medo de subir aqui nesse altar. Ágata, vai ter que anular e cancelar esse ruído de distração. Acorda para a promessa que Deus tem para você. Acorda, porque esse 2025 o Senhor vai restaurar você para reinar. Acorda, 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 Jacó. Escuta, Deus está te chamando para acordar hoje. Olha para quem está do seu lado e fala: chegou a nossa hora. Não, mas desse jeito nem ele vai acreditar. Escuta, fala mais forte, fala mais, vibra e diga: chegou a nossa hora. Nós vamos nos despertar para o propósito que o Senhor tem estabelecido para a história da nossa vida. Escuta, só para eu encerrar. Se você continuar dormindo, você perde o tempo de Deus na sua vida. Agora, se você estiver acordado, você vai ativar as oportunidades que Ele está colocando diante de você. Vou falar de novo: dormindo você perde o tempo de Deus, acordado você entende as oportunidades. Se você estiver dormindo, você vai atrofiar o propósito, mas se você estiver acordado, você vai até deixar um legado. Se você estiver dormindo, escuta, você vai permanecer vulnerável, mas se você acordar para o propósito de Deus, você vai ser uma autoridade nessa terra. O que nós precisamos para acordar? O que nós precisamos já está aqui, que é essa presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. O que eu preciso para acordar? Tomar uma posição. Qual é a posição que você precisa ter hoje? Estava conversando com um cliente,
Ele, Ernesto, as coisas estão difíceis, não sei o quê. E o pior é que Deus falou para mim que Deus vai me abençoar nessa empresa. Eu falei, então, tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é sua. Gostei da foto ontem, do WhatsApp. Mudou, né? Mudou de pé de galinha para cupim com alho. Já está vivendo uma nova fase na vida. Escuta, olha aqui, ó. Tem algumas coisas que Deus vai fazer, mas outras coisas quem faz é você. Deus vai abrir o mar, mas quem tem que tocar no mar é você. Deus vai derrubar as muralhas, mas é você que tem que dar 7 voltas e depois dar um grito. Sabe o que acontece? Tem gente que está querendo que Deus faz tudo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, do jeito que a sua empresa está, Deus não abençoa. Ai, pastor, então, mas eu tenho uma promessa, então o que você está fazendo com a promessa? Falei, você não tem fluxo de caixa, você não faz organização, você não tem descrição de cargo na sua empresa, você está tudo bagunçado aqui, você está misturando conta, é porque tem algumas empresas que o dono da empresa paga a conta dele na conta da empresa, você acredita? Mistura pessoa jurídica com pessoa física. Muito pouco, isso acontece, né? Eu falei, cara, tá tudo bagunçado. Deixa eu te falar, Deus faz uma promessa, mas você precisa acordar para essa promessa. Sabe, um dia Deus falou conosco sobre essa igreja. Aí um amigo meu falou assim, rapaz, deixa eu te falar, eu já vi algumas pessoas fazer igual você. Eu falei, como assim fazer igual eu? Porque foi abrir uma igreja. Eu falei, deixa eu te falar, igual eu? Porque Deus falou foi comigo, como é que ele está fazendo algo que Deus falou foi para mim? Não é porque fez, não, ele pode ter feito algo do jeito dele, para a coisa, mas comigo eu estou fazendo o que Deus falou para mim. Eu estou acordando e despertando. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, é que eu vi você falar que você vai comprar 300 cadeiras, meu amigo, deixa eu te falar, você vai começar agora, rapaz. Você acha que vai ser assim? Compra 40 cadeiras. Eu acho que 40 dá. Sabe qual que é o problema? Alguém dormindo por propósito está querendo fazer você também dormir. Naquele dia eu tive que me posicionar com ele. Eu falei, amigo, deixa eu te falar, gosto de você. E gosto mesmo. Era um amigo, a pessoa que eu, tipo assim, eu mais conversava, mais tomava café com ele, mais almoçava com ele. Mas o dia mais bom para ele me ajudar foi o seguinte, o melhor dia dele para me ajudar foi o seguinte, 300 é muito. Sabe o que eu precisei para acordar naquele dia? Me posicionar. Meu irmão, 40 cadeiras faz parte da sua fé. 300 cadeiras faz parte da visão que Deus me deu. Eu vou desagradar você, mas eu não vou negociar a visão que Deus me deu. Sabe qual que é o problema? Que dormindo se agrada a todo mundo e negocia a visão que Deus te deu. Mas acordado, a visão você não negocia. Falei para ele, vou comprar 300 cadeiras. A gente comprou 300 cadeiras. Vocês lembram da época que deu pandemia e tudo e tal? Mas assim que acabou a pandemia, sabe o que ele precisou? Comprar mais cadeira. Depois nós compramos mais cadeiras. Sabe por quê, queridos? Porque quando você está acordado, você acredita em tudo que Deus te falou. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você? Eu queria convidar você para ficar de pé. Queria chamar os intercessores, nós vamos orar aqui. Porque eu sei que tem coisas que impedem a gente de viver o propósito. Mas isso vai ser cancelado aqui hoje em nome de Jesus. Isso vai ser anulado aqui em nome do Senhor Jesus. Timidez faz gente ficar dormindo para o propósito. Mas Deus vai cancelar essa timidez hoje. Traumas faz alguém ficar dormindo num sono profundo. Deixa eu te falar. Ai, pastor, é porque eu tive decepção com a igreja. Olha para mim, você acha que eu não tive também não? Você acha que não? No começo da minha história de pastor, eu fui chamado de pastorzinho de laboratório. Vocês lembram dessa época? Pastorzinho de laboratório. Escuta, e aí? Mas esse que é o problema. Se você for ficar ouvindo os homens, você vai fazer adormecer o seu chamado. Mas se você ouvir o Pai, você vai despertar o chamado na sua vida. Amém. Deus falou com você aí agora? Quantos entende que precisa acordar aí? Quantos entende? Olhe para mim aqui. A sua espiritualidade nunca será ativada se a sua humanidade sempre está em evidência. Sabe por quê, Francésio? Eu sou muito chato. O Ernesto, meu Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida,
Pensa, como diz a minha mãe, que íngua. E aí tem gente que está querendo viver o propósito, também viver todas as suas vontades. Jesus falou assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora olhe para mim aqui. Eu queria que você entendesse. Ai, pastor, é porque, talvez, Natália, é porque, pastor, eu tenho vergonha de falar. Será que Deus errou o endereço da promessa? Ah, pastor, é porque é o seguinte, eu começo a ficar bem, daqui a pouco eu desanimo de novo. Então você quer me dizer que Deus errou quando falou com você? Ah, pastor, sabe por que é? É porque a minha família não me ajuda. Deixa eu te falar, Jacó passou por um problema porque a própria mãe dele indicou ele. A própria mãe falou, olha, vai lá tomar a bênção do seu irmão. Escuta, ai pastor, eu estou com problema porque é o seguinte, eu estou devendo demais. E você acha que essa dívida para Deus é muita coisa? Lembra que eu preguei há 2 domingos atrás, o que você precisa para Deus é pouco. Você lembra dessa mensagem? Só que agora você colocou tantas coisas no lugar do seu chamado, da sua vocação, ficou com coisinhas aí. Ah, pastor, hoje eu estou te ouvindo, porque hoje você está de blazer, porque tem dia que o senhor vem até de camiseta, eu não gosto disso. Você está dormindo, irmão, acorda. Acorda, acorda, acorda. Você está brigando com o irmão, escuta, deixa eu já colocar algo claro aqui para você. Esse ano é um ano de política. Tem gente que vai querer chegar perto de mim e ele não vai conseguir. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer promessa para você. Cuidado. Ele vai fazer promessa para você, de dar um emprego para você, de arrumar alguma coisa para você. Aí você se empolga, e aí quando você vê ali que você vai ser muito abençoado com essa promessa desse candidato e tudo e tal, aí daqui a pouco o candidato fala assim, lá na sua igreja, aí você vai chegar até mim, e aí eu vou falar para você não, e sabe o que vai acontecer? Você vai ficar chateado comigo. Cuidado, porque essas promessas vai fazer você dormir no propósito que o Senhor tem para você. Quantos irmãos, na época de vereador, quantas pessoas não ficou chateado comigo? Porque, irmão, se eu fosse ouvir, eu ouvi 23, tem como? Escuta, pessoas que querem negociar. Eu falo, meu amigo, ele falou, não, pastor, é porque a igreja é sua, se o senhor falar lá, o povo te obedece. Eu falei, deixa eu te falar, a igreja não é minha, eu sou só o mordomo, o dono dela é o meu pai. Então toma cuidado, porque tem gente, escuta, teve pessoas, um casal aqui da igreja, que foi embora da igreja, sabe por quê? Porque o dia que teve, eu não sei se foi o dia do próprio dia lá, 3 de outubro, lá quando foi a eleição, eu cheguei um momento, eu falei, vamos orar pelo nosso país, eu coloquei a camiseta verde e amarela, a pessoa ficou nervosa, foi embora para a igreja, da igreja, nunca mais pisou aqui, nem ela, nem o marido. Sabe por quê? Eu não gosto desse pastor que fica falando de Bolsonaro. Eu falei, eu estou falando de Brasil. Agora escuta, sabe o que acontece? Eu fico vendo gente dormindo por causa de PL, fico vendo gente dormindo por causa de PT, essas coisas. Você está dormindo, irmão, você está entendendo? Está na hora de você acordar, está na hora de você despertar. Se a gente não tomar cuidado, tem gente que briga com o irmão aqui por causa de time de futebol. Você está dormindo, se você precisa acordar, Jesus está voltando, você tem que apresentar a Ele as tuas obras, não adianta, vai chegar um dia, aleluia, no juízo final, que você vai ter, aleluia, que apresentar as suas obras diante do Senhor, aleluia, eu vou me alegrar na presença dEle, falar, Senhor, está aqui, ó, eu fui rejeitado por muitos, vaiado por muitos, mas olha aqui, eu disse sim para tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Eu fechei portas dos homens, mas eu decidi abrir a porta do céu para a minha vida. Vamos acordar, irmão. Pastor, eu estou passando uma luta, é porque você está dormindo para o propósito que o Senhor tem para você. Não, pastor, é porque eu estou passando uma luta assim. Jacó também estava. E deixa eu só lembrar para você, na hora da luta de Jacó, sabe o que ele estava vendo? Anjo subindo e descendo, anjo subindo e descendo, anjo subindo e descendo. Eu vou falando até você entender. Estava doendo, mas anjo subindo e descendo. Era fugitivo, mas anjo subindo e descendo. Ele estava cansado, desolado, mas ele chegou a entender, Deus está nesse lugar. Eu estou na crise, mas Deus está presente. Eu estou na prova, mas Deus está presente comigo. Não
se frustrarão. Não se frustrarão os sonhos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Escute, eu encerro para nós entendermos aqui, Eli. Olha o texto. E acordou Jacó, pois, do seu sono, e disse: na verdade, o Senhor está neste, e eu não. Rafael, pega a chave aqui, meu filho. Toda pessoa que acorda espiritualmente muda a percepção. Muda a percepção. Dormindo, você vai ficar: ai, machuquei minha cabeça no travesseiro de pedra. Mas acordado, Deus está nesse lugar e eu não tinha percebido. Deus está nesse lugar e eu não tinha percebido. Deus está neste lugar. Então preste atenção. A primeira coisa que eu aprendo é que quando você está acordado, você começa a ter uma nova percepção. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter uma nova percepção sobre a sua história. Você vai ter uma nova percepção até diante desses desafios que você tem enfrentado. Você vai ter uma nova percepção dentro da tua casa. Você vai ter uma nova percepção no teu trabalho. Você vai ter uma nova percepção sobre este ano de 2026. Você vai ter uma nova percepção sobre a comunidade do Amor Church. Você vai ter uma nova percepção. Eu declaro isso em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor está cancelando agora, anulando agora, aleluia, toda cegueira espiritual. Todo ruído de distração está sendo cancelado agora, em nome de Jesus. Segunda coisa, eu entendo que Jacó, ele tem uma nova posição. O texto diz: ele levantou pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto como cabeceira e colocou como uma coluna e derramou um azeite. É uma nova posição. Por favor, olha para quem está do seu lado e fala: Deus requer de você uma nova posição. Sabe qual que é o nosso problema? É que dormindo, Renato, dormindo eu fico pedindo para Deus abençoar as coisas que eu estou fazendo. Mas se você estiver acordado, você já vai perceber as coisas que Ele já está abençoando. Você não entendeu, não? Dormindo, Jefão, eu fico assim: ai, me abençoa, Jesus, me abençoa. Mas acordado, eu estou vendo que Ele já está me abençoando. Verdadeiramente Deus está nesse lugar. Verdadeiramente a presença de Deus está aqui. Verdadeiramente Deus está me guardando. Eu estou vivo, eu estou na casa de Deus. O Senhor está falando comigo. Verdadeiramente. Eu quero orar com você. Não é nenhuma vergonha, não é nenhuma humilhação, mas eu queria que você que entende que você precisa acordar, venha aqui para nós orar por você hoje.